dia, amigos. Hoje nós vamos falar de um santo tão querido, um santo tão nosso amigo, São Judas Tadeu, né? São Judas foi um dos 12 apóstolos, né? Aquele grupo, né, que Jesus escolheu para segui-lo, para anunciar o reino de Deus. E São Judas nasceu na Galileia, né? Ele era filho de Alfeu, ou Cleofas, tá? E de Maria, Maria de Cleofas. É interessante porque Alfeu era irmão de São José. E Maria de Cleofas era prima irmã de Maria Santíssima. Então, São Judas era primo legítimo de Jesus. Interessante isso, né? Mas Judas era um homem simples, um homem humilde e um homem muito obediente, né? Ele seguia a Jesus não porque era primo, ele seguia a Jesus como mestre e senhor. Bonito isso, né? Judas mostra desde o início a sua preocupação com o mundo. Tanto que no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 22, ele fala: Judas, não o Iscariote, perguntou-lhe, Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Então, veja, a preocupação dele era que essa manifestação, ou seja, tudo aquilo que compunha e faz parte para a nossa salvação, fosse revelado ao mundo. Então, ele realmente desejava que tudo fosse mostrado ao mundo, né? Após ter recebido o dom do Espírito Santo em Pentecostes, o que acontece com os apóstolos? Eles saem em missão. Por quê? Porque o cristianismo é uma religião missionária, é uma religião em saída, é uma igreja em saída, né? E Judas percebeu isso e o fez da melhor forma. Então, ele começa a sua pregação na Galileia e em outras partes da Palestina, mas ele vai terminar na Pérsia. Logo após ele ter anunciado o reino de Deus ao Egito, ele vai para a Pérsia. E quando ele chega lá, ele foi martirizado. Mas por que ele foi martirizado na Pérsia? Porque ele incomodou a gente. E também vários persas, eles se converteram ao cristianismo depois de ouvir a pregação de Judas. Então, óbvio, os poderosos da Pérsia não gostaram nada disso. E ele recebeu a pena máxima, né? Que foi ser decapitado. E aí a gente pensa, né? Antes ele foi decapitado, logo depois Paulo também foi decapitado, né? Então, esse sofrer, né, é importante, né? Esse martírio, né? É muito claro isso. Lógico, ele deixa uma epístola, né? E isso é a carta, e também essa carta é do primeiro século. Nós vamos perceber que alguns escritos do primeiro século usam os apócrifos, tá? E ele também cita alguns apócrifos aqui, mas na sua saudação ele já faz uma saudação para nós, né? Devotos de São Judas. E ele diz assim na carta dele: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos eleitos amados em Deus Pai e guardados para Jesus Cristo, a vós, misericórdia, paz e amor em abundância, né? Então ele já fala isso para nós, né? E aí ele vai dizer por quê, né? Qual é a situação, qual é o teor dessa carta. Muito bem. Ele está preocupadíssimo, tá? Principalmente com a imagem do cristão, né? desses verdadeiros cristãos. Por quê? Por causa dos intrusos, né? Que são os ímpios, né? E de que forma? Ora,
da pregação dos falsos profetas. Então nós estamos numa época em que estão aparecendo vários pregadores que vão falar coisas que não tem nada a ver com o cristianismo. Então ele vai e exorta aqueles continuarem na fé em Jesus Cristo, que não ouçam os outros não, mas que é por Jesus o caminho único que se deva. Né? Então, vamos ver no versículo 20 o que ele fala. Nós sabemos que a carta de São Judas não tem capítulo, são só versículos. E no versículo 20 ele diz assim: vós, porém, amados, edificai-vos sobre o fundamento da vossa santíssima fé e orai no Espírito Santo, de modo que vos mantenhais no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, ele fala que o único caminho é por Jesus, né? E nós temos, né? Ele foi sepultado ele está sepultado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e nós temos a relíquia de São Judas, né? Muito interessante. São Judas é apresentado como um homem carregando, primeiro, um machado. O que quer dizer esse machado? É a forma pela qual ele foi martirizado, né? Significa isso, o seu martírio, com um manto vermelho, né? Que quer dizer, deu a vida por Jesus Cristo. Uma túnica verde, que quer dizer a vitória da vida sobre a morte, a esperança, né? Um livro na mão, a carta, né? Que está inserida no Novo Testamento. E a medalha, né, que representa seu mestre e Senhor Jesus Cristo. Curiosidade. São Judas foi esquecido por muito tempo pelos cristãos por causa do seu nome parecido com o traidor, né? E numa aparição a Santa Brígida, o próprio Jesus ele pede para que ela divulgue a devoção a São Judas Tadeu, que aquele que invocar com confiança a intercessão de São Judas terá o socorro pedido. Por isso, ele é considerado como o santo das causas perdidas, desesperadas, impossíveis. Mas, ao olharmos para São Judas, devemos ver um apóstolo apaixonado pelo reino de Deus, querido por Jesus. E São Judas nos ensina que a única forma de salvação é Jesus, né? Então, quando você olha para São Judas, você vê que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Bonito isso, né? É isso, esse é o legado de São Judas Tadeu, que nós devemos seguir a Jesus assim como ele fez, né? Que nós devemos anunciar a Jesus, que nós devemos ir aonde o povo está, né? Ó glorioso São Judas Tadeu, invocamos a sua proteção, dá-nos a graça que Jesus te deu para alcançarmos a nossa salvação. Que nesse dia 28, ou melhor, no dia 19, que começa a nossa novena, nós possamos cantar com muita alegria e esperança esse hino tão lindo, né? Viva São Judas Tadeu! Obrigado, Senhor. Amém.